Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 98987 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento. Fala galera! Fala galera! Oi galera, aqui é o Peter Graber, acionista da integradora Veolink. Cláudio Gaspari tem feito um excelente trabalho à frente da empresa, um gestor realmente completo e competente. Abraço. Fala galera, aqui quem está falando é o Neto do Grupo Graber, né? Então parabéns novamente por todas essas fantásticas iniciativas que vocês têm tomado aí para o mundo da segurança, né? E agora um podcast com o Cláudio Gaspari, né? O Cláudio é uma pessoa bastante especial, né? É um gestor na essência, né? Ele cuida bem não só das pessoas, como principalmente dos processos da empresa, né? E ele tem sido realmente brilhante na condução da empresa neste ano. Um abraço a todos. Fala galera, sou Leandro Martins, presidente da Peter Graber, Tecnologia em Segurança. É uma honra e um prazer falar do Cláudio Gaspari, um grande amigo e um profissional referência nesse nosso mercado de segurança. Vai ser um prazer escutar o podcast do Cláudio. Um abraço aí e aproveitem demais. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! El professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Cláudio Gaspari, está conosco. E aí galera, beleza? Obrigado pela chance, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Cláudio é formado em administração de empresas com ênfase em vendas e marketing pelas faculdades Campos Sales. Trabalhou na área de catering industrial, atuando na área comercial de empresas como a Riga, Servibem, Eurest e Grupo Ticket. Foi gerente comercial e depois diretor da GP Serviços Gerais, ascendendo para diretoria comercial corporativa do Grupo GP. Assumiu em 2006 a presidência da Veotex e no ano passado capitaneou o processo de fusão da Veotex com a SLSV, criando a Veolink, da qual hoje é o CEO. Muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui, né? Pessoal bacana, descontraído. E o nosso tema de hoje será Desafios da Gestão. Cláudio, antes de entrarmos no tema de gestão, conta para nós um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Bom, Kleber, acho que você resumiu bem aí. Quando você passa 25 anos trabalhando em apenas 2 empresas, que foi o que aconteceu comigo, sua história ela fica mais simples. Eu não digo nem menos rica, mas eu acho que mais simples. Eu sou de uma família humilde da periferia de São Paulo, nasci em Pirituba. Eu comecei na área de serviços gerais na década de 90, trabalhar na empresa de serviços gerais do Grupo GP, muito feliz lá, aprendi bastante sobre limpeza, que é um ramo muito difícil, né? Cada vez mais especializado e tudo mais. De lá eu acabei assumindo a diretoria dessa divisão, né?
E dessa empresa eu acabei migrando para o grupo em si, né, para um cargo corporativo na área comercial. Fui diretor corporativo da GP durante 6 anos e em 2006 eu recebi um convite para assumir a presidência da Aveltex. Foram anos de muito aprendizado, a empresa era muito pequena, era praticamente uma startup, mas tinha sócios muito fortes na época, eu me senti seguro de fazer essa transição. A Aveltex era 1% do tamanho do Grupo GP, para vocês terem uma ideia do salto que foi isso, né? Foi um salto de fé, realmente. E que eu não me arrependo em momento nenhum, muito pelo contrário, só agradeço, isso teve um impacto enorme na minha vida, pessoal, financeira, profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu só conhecia através de revista de negócios até então. Aprendi conceitos de gestão que eu não tinha contato. Eu conhecia, mas não aplicava. Era um mundo diferente, né? Então, isso me propiciou um aprendizado muito grande. Cada reunião de conselho nessa fase era um mês de MBA. Realmente só convivi com pessoas de um nível muito, muito bom. Em um determinado momento, o Grupo Graber se associou a esses acionistas iniciais, e aí foi ainda uma cereja no bolo, quer dizer, conviver com os conselheiros da Graber na época, além do próprio Peter Graber, do Pierre, que é o sócio do Peter, sempre foi no Grupo Graber. Foi muito enriquecedor para mim. E a partir aí dos 4 anos atrás, a Graber se tornou a única acionista da Aveltex. No ano passado, nós fizemos uma fusão com a SLSV, que era uma outra empresa que era só do Peter Graber, não era exatamente do Grupo Graber formalmente, mas a gente trata tudo como Grupo Graber. Houve essa fusão, deu origem à Veolink, que já nasceu como uma das maiores integradoras do Brasil, com atuação a nível nacional, uma capacidade de desenvolvimento e de integração de sistemas de terceiros e desenvolvimento de sistemas próprios muito grande, muito boa, herdada da Aveltex, e da SVSL, quer dizer, as duas empresas tinham departamentos de pesquisa e desenvolvimento, que foi muito legal. Nós juntamos tudo, fizemos um P&D mais forte, mais capacitado ainda. Então, hoje é uma empresa que realmente, eu diria que é a empresa dos meus sonhos, uma empresa onde eu consigo desenvolver todo o meu potencial profissional, oferecer aos clientes coisas que até então nem imaginava que conseguiria oferecer um dia, e eu tenho certeza que eu estou num momento da minha vida, na empresa certa, olhando para o futuro, apesar dos 55 anos de idade, com a certeza de que nós estamos preparados para encarar, porque vai ser um futuro bastante competitivo, bastante inovador, né? Quem não estiver preparado vai ficar para trás. Para quem está escutando a gente e não sabe, o Cláudio participou com a gente do Café com Segurança em um episódio fantástico. E aí alguns dos ensinamentos que você falou, e um que me marcou bastante foi que a posição de um CEO, a posição de um presidente de uma empresa, em primeiro lugar tem que ser em servir. Até para mim ficou um ensinamento fantástico de estar ali para servir a equipe, servir o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Toda vez que eu falo sobre isso, eu fico com um pouco de receio das pessoas acharem que isso é só retórica, que não é na prática o que acontece, etc. E eu sou muito sincero com vocês. É a filosofia que hoje existe na Veolink e já existia na Aveltex, aonde eu tenho essa consciência. Então, eu realmente procuro me colocar numa posição aonde eu possa servir as pessoas da organização da maneira que for mais conveniente para elas. Então quer dizer que o técnico quiser ir lá conversar com você, vai poder ir lá conversar com você? Óbvio que sim. Se eu vou conseguir ajudar ele é outra coisa, porque eu tenho minhas limitações também, principalmente técnicas. Eu não sou técnico, né? Como você falou, eu sou formado em administração nas faculdades Campos Sales. Mas se um técnico vier falar comigo porque ele tem uma ideia que pode melhorar a operação da companhia, reduzir custo e propor para mim alguma alternativa, eu não só estarei aberto para ouvir, como eu incentivo isso em todo mundo da empresa. Então, esse é um exemplo, quer dizer, é uma gestão de porta aberta,
todo mundo na companhia tem meu e-mail, as pessoas têm acesso ao meu celular está no meu cartão de visitas, eu atendo todo mundo. E é assim que eu venho tocando a minha vida e, graças a Deus, eu tenho tido muita sorte. Eu acho que isso tem me dado um feedback importante, até do que eu preciso melhorar, que é fundamental. Quer dizer, se você senta numa cadeira de CEO, esse termo CEO é uma arapuca, na verdade, porque você se esconde por trás de uma sigla. Tem gente que faz isso. Isso é o primeiro passo para essa pessoa cair dessa posição. Porque você tem que ser sustentado, você está no biquinho do morro lá em cima. Se não tiver um pessoal para te ajudar, para te equilibrar, você vai cair, entendeu? Então, eu procuro fortalecer essa base e essa base, o feedback é me sustentar lá em cima. Tem funcionado. Eu acho que a gente criou um estilo de gestão dentro da Veolink, e mesmo na época já da Veltex, que tem funcionado super bem. Assim, eu estou bastante feliz com isso. Isso é muito legal. A gente vê hoje o pessoal falando, né, Cláudio, do C-Level, e não é mais o C do Chief. É isso aí. É o C do Collaboration, né? Falou tudo. Eu acho que isso vem de encontro para o que você está falando para nós. E trazendo, quando a gente fala em gestão, a gente sempre começa pensando na questão do modelo de negócios. Lá em 2016, o Sebrae definiu o modelo de negócios como sendo a forma com que a empresa cria, entrega e captura valor. E tendo com base essa definição, a gente entende que não existe, de fato, uma receita de bolo, né? Pelo contrário, o modelo de negócio ele vai depender muito da proposta de valor e das características da empresa. Na sua opinião, Cláudio, qual que é o modelo de negócio mais adequado hoje para uma empresa de tecnologia voltada para a segurança, como uma integradora como a Veolink? Kleber, então, eu acho assim, antes do modelo de negócio, quando você pensa em montar uma companhia ou você tem um negócio que está iniciando, etc., você tem que pensar onde você quer chegar. O que você quer fazer com esse negócio? Esse negócio é um ativo como qualquer outro ativo. Então você tem que gerar valor para esse ativo. Uma empresa sem geração de valor, quer dizer, uma empresa que não tem valor de mercado, é um investimento ruim para você ter durante anos da sua vida, né? Você termina aquele ciclo profissional e você tem uma empresa que ela não pode ser vendida, ela não pode, enfim, se encerra. Você poderia ter juntado um patrimônio durante todo esse tempo que você fez aquele negócio crescer, caminhar, etc., mas chega lá no final, a hora que você quer sair do negócio por algum motivo, você não consegue ter nenhum tipo de ganho, etc. Isso é muito ruim, né? Então, eu acho que você sempre tem que pensar nessa porta de saída, tá? Então, começar um negócio pensando na porta de saída. Quando você fala em porta de saída para uma empresa de serviços, se você não tiver um modelo de negócio que busca receita recorrente, que te dá previsibilidade, ou seja, um interessado que olhe para a sua empresa no futuro e consiga fazer uma conta de qual vai ser a sua geração de caixa livre nos próximos 5 anos, ele tem muito mais chance de se interessar em fazer uma proposta na sua empresa do que uma empresa que vive de projeto, que vive de uma venda hoje, uma amanhã, uma depois, tá? Lógico, nós temos aí categorias diferentes dentro do nosso segmento. Você tem a indústria de produtos, e inclusive a indústria nacional, que tem muitos fabricantes ainda aí lutando pelo espaço deles. Alguns dizem que produzem aqui, mas na verdade a gente sabe que traz tudo de fora, põe lá um labelzinho, vamos que vamos. Mas a verdade é que esse tipo de negócio realmente tem uma precificação diferente, tem já um mercado que vai olhar outras coisas para adquirir uma empresa dessa. Mas eu estou falando de empresa de serviço, integradoras, empresas de monitoramento, enfim, empresa de segurança mesmo, mão de obra, né? O nosso segmento mais fechadinho aqui. Então, quando você vai comprar uma empresa que só vende projeto, vende, implanta, recebe e sai daquele cliente, existe uma dificuldade muito grande do interessado fazer uma proposta. Porque ele tem que comprar uma empresa acreditando no que passou, ele tem que olhar para o retrovisor e não para frente. Então, a primeira coisa que eu falo nesse nosso segmento é:
vá atrás de receita recorrente. É difícil, penaliza muito, porque o investimento ele é grande para você poder alugar equipamento, por exemplo, ou você ter uma equipe de manutenção muito bem treinada para buscar contratos de manutenção, isso é uma outra alternativa. No caso da mão de obra, óbvio, o serviço já é naturalmente recorrente, mas a margem, por outro lado, é muito pequena, né? Muito pequena. Então, você precisa enxertar essa margem com tecnologia hoje, empresa de mão de obra hoje, de segurança e também de serviços, tá? Nós estamos começando a falar em limpeza, com sistemas de higienização automatizados, etc. Isso é uma realidade que está vindo. Tá? Então, se você não conseguir enxertar essa tua empresa de mão de obra com tecnologia de receita recorrente para melhorar a tua margem, você também só vai ter volume, problema e dor de cabeça, a tua empresa vai continuar valendo pouco. Então, o modelo de negócio, na minha opinião, quero deixar claro aqui, tem pessoas que pensam diferente, tá? Mas é realmente uma empresa de serviço e que tenha, lógico, vendas pontuais para geração de caixa. Então você vende um projeto, você gera caixa, vendi por 10, sobrou 1, esse 1 eu vou investir na minha receita recorrente comprando equipamento para alugar, para fazer um contrato mensal de 100. Sabe? Então, sobrou 1 milhão, vou investir em equipamento aqui, alocação mais manutenção, etc. Eu vou conseguir um recorrente aí de 60 mil, 70 mil, 80 mil que seja, entendeu? Isso vai fazer com que a empresa, com o passar do tempo, seja cada vez mais valorizada e tenha um valor de venda lá na frente interessante, possa ter ofertas, porque alguma coisa só vale quando ela tem uma oferta. Até ter essa oferta é só especulação, né? Então, na minha maneira de entender, o nosso segmento tem que caminhar para um modelo de negócio de receita recorrente e baseado em inovação, porque é um ramo que evolui constantemente. Se não tiver inovação também fica complicado. Todo o mercado, todos os trabalhos que a gente tem aí dentro do nosso portfólio, a gente não sei se chegaria a ser vias de regra, né? Mas depois de tudo ele, a gente consegue converter de alguma forma para uma venda recorrente, né? Você tem, na verdade, você tem a receita recorrente e a recorrência de receita. A receita recorrente, ela é baseada em um valor chamado mensal, tá? Porque a gente costumou adotar o modelo mensal, mas na verdade é uma receita anual dividida nos meses, baseada num contrato onde você entrega um serviço em troca de um pagamento pré-determinado ou uma base pré-determinada que pode variar um pouquinho, se tem um extra aqui, uma coisinha a mais ali e tal. A recorrência de receita é quando você que vende equipamento vende todo mês para o mesmo cliente uma quantidade mais ou menos aproximada de um determinado produto. Então, você passa a ter uma recorrência de receita. E aí você aplica naquele modelo que eu disse anteriormente, Silvano, que são empresas que vendem equipamento, né? Ela tem uma carteira de cliente que é recorrente, mas não é uma receita recorrente, é uma recorrência de receita. É uma discussãozinha técnica, né? Meio, parece frescura, mas não é. É importante, porque a recorrência de receita, ela advém de necessidades recorrentes do teu cliente final. Então, se naquele mês você vende placa de alarme, se naquele mês aquele cliente seu que sempre compra 50 placas não conseguiu vender nada, ele vai comprar 0. E no mês seguinte, ele pode comprar 100. Vai depender da demanda dele. O contrato de receita recorrente, não. Independente do cliente final demandar mais ou menos, ou enfim, o serviço é sempre o mesmo. Aquela manutenção você cobra lá R$5.000 por mês. Então varia menos, você entendeu? Mas realmente, quando você tem uma carteira de cliente que você vende recorrentemente, é muito melhor do que o integrador, que vive somente de projetos esporádicos, tá? É uma coisa que fica no meio do caminho. Então, realmente, você investir na recorrência de receitas, se você tem uma empresa de produto, tentar vender sempre para aquele cliente, lógico, sempre abrindo outros, mas manter aquele seu cliente na base, isso é muito importante, porque isso te gera também uma certa previsibilidade
de futuro e isso gera valor para a empresa. Perfeito. Porque eu acho que talvez uma das maiores dificuldades seja justamente o profissional entender como converter, né, aquilo que ele faz em uma renda recorrente. Eu acho que é mais difícil do que entender, no caso, vamos dizer, como o nosso, de integradores, prestadores de serviço, etc., é você ter capital para migrar de modelo. Quem está ouvindo aí, dependendo do tamanho da empresa dessa pessoa, ele toca essa empresa, ele, o filho, 2 sobrinhos, eventualmente a esposa ali no financeiro, e essa é uma base muito grande do nosso mercado, mas muito grande. Então você pega esse cara que está lá na ponta, você fala para ele, não, você tem que fazer receita recorrente. O cara fala para mim, bicho, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu preciso comer, cara, eu preciso vender um alarme hoje para poder pôr gasolina no carro amanhã, para tentar ganhar uma outra obra depois de amanhã. Então, assim, olha pessoal, não é fácil, é muito difícil, tá? E eu aconselho as pessoas que estão nesse momento da empresa deles a procurarem um sócio capitalista. A remuneração do capital nunca esteve tão baixa no Brasil. Então, todo mundo tem um amigo que está um pouquinho melhor de vida, todo mundo. Você sabe que o cara lá tem uma graninha, que está aplicada, reclamou, não está dando nada, não sei o que. Faz um plano de negócio, mostra para o cara. Fala, me ajuda aqui. Se você entrar com um X aqui, eu te dou tanto da empresa e lá na frente a gente, se você quiser sair, eu tento recomprar, ou a gente faz uma empresa maior para trazer um novo sócio para crescer ainda mais e tal. Então, eu dou essa sugestão para as pessoas que estão nessa situação. Tentem buscar um investidor capitalista. É um ramo que dá um retorno interessante se você souber precificar. Aliás, vá para o Sebrae, aprenda a fazer conta, aprenda a precificar o seu serviço, crie um modelinho de negócio bacana e depois vá bater na porta de um possível investidor, porque se você for mal preparado lá, o cara vai falar não. Assim, não se alavancar em banco, de jeito nenhum, não é o caminho, tá? Mas o caminho é realmente buscar um sócio investidor que possa fazer um aporte na companhia para que você possa investir em equipamento. Uma grande parte do mercado hoje prefere locar equipamentos porque você tem um prazo não muito longo de vida dos equipamentos. Então, o cliente que compra, ele sabe também que ele está comprando hoje, mas daqui 5 anos o equipamento dele já é obsoleto. Então, eventualmente, ele prefere locar esse equipamento, ter um equipamento sempre em ordem, com manutenção, etc. Então, é um ramo que esse pequeno prestador de serviço, instalador, etc., ele vai conseguir mudar a característica do negócio dele, gerar valor na empresa dele, a empresa dele, depois de um certo tempo, ela começa a andar sozinha nesse modelo, e aí a chance dele criar uma empresa de valor é muito grande. E aí é onde começa, de fato, a diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Exatamente. O Adalberto sempre fala bastante disso, né? No Integrando, nos cafés e tudo mais. Até quando a gente fica assistindo, por exemplo, o Shark Tank, esse tipo de programa, ele é muito claro em falar que muitas vezes a pessoa está ali não pelo dinheiro só do parceiro, né? Mas também pela expertise dele. Se eu tiver que dividir a renda da minha empresa com alguém, mas esse alguém entrando na minha empresa vai triplicar a renda, eu já vou ganhar mais. É a diferença de repartir uma fatia grande, de um bolo grande, do que ter só lá o seu bolinho Seven Boys só para você, né? Mas tudo isso tem que ter um movimento inicial. E esse movimento inicial, realmente, às vezes com recurso próprio, fica muito difícil. Então a minha sugestão é, se planeje, monte um modelinho de negócio, pense aonde você quer chegar com a sua empresa, monte isso de uma maneira profissional, então vá em busca do Sebrae, vai se informar um pouco, né? E aí você vai levar isso para um possível investidor que, como vocês mesmos falaram, quer dizer, pode ser um cara que tanto entre com dinheiro apenas, como também entre com dinheiro e relacionamento, o que ajuda ainda mais. Se puder juntar as duas coisas, fica perfeito. Tá? Eu conheço histórias de sucesso que aconteceram assim, eu acho que é um caminho bastante interessante. Ô Cláudio, e quando você falou na introdução sobre a importância da inovação, né, dentro do segmento e comentou sobre a área de pesquisa e desenvolvimento, qual que você acha que é, de fato, o papel, a importância do P&D dentro de uma empresa integradora?
partir do momento que você decide desenvolver soluções proprietárias para qualquer coisa que seja, você envolve pessoas que vivem e pensam de maneira diferente da maioria das outras pessoas. E aí você precisa conseguir dar o peso correto para isso dentro da companhia, porque se você der menos peso do que é importante para o P&D tende a morrer. E a sua empresa tende a não conseguir desenvolver nada que seja interessante, você não consegue transformar aquilo em dinheiro, que é o principal foco de qualquer coisa que você desenvolva, pelo menos dentro do mundo empresarial. Por outro lado, se você exagerar no que você aplica de energia, de recursos em P&D, você penaliza demais a sua empresa e você vai fazer com que a sua empresa dê prejuízo em função do que você está gastando a mais no P&D. E você vai acabar matando a empresa como um todo. Então, numa ponta você tem matar o produto que pode representar matar essa empresa porque ele não vai ter futuro, a empresa não vai ter um futuro, porque você matou aquele produto. E, por outro lado, você querer acelerar aquele produto e você matar a empresa logo de cara, que aí também o produto não adianta nada, porque a empresa não vai existir mais. Só esse monte de dívida só. Então, eu acho que o P&D tem um papel fundamental dentro do mix de negócio da empresa. Poxa vida, mas eu tenho um produto que eu criei aqui, que é super inovador, é disruptivo, é um unicórnio, quer dizer, você tem um monte de palavras legais aí hoje, né, para definir esse tipo de companhia. Só que, no final, quer dizer, até aquilo se transformar num produto, o cara que inventou morreu de fome. Então, o ideal é trabalhar no mercado convencional, quer dizer, você ter uma divisão da companhia que gere receita, gere caixa, etc., para bancar esse desenvolvimento, né? E, em paralelo, vai introduzindo esse produto que você desenvolveu no dia a dia, com o passar do tempo, com uma certa cautela, testando, vendo, melhorando, aprimorando, mas você tem receita para isso, você tem recurso para investir nisso. Então, saber dosar esse mundo absolutamente novo de uma solução, a realidade da companhia é muito saudável, né? E óbvio, isso se aplica, vamos dizer, para um modelo mais conservador. É lógico que você tem empresas que têm soluções muito disruptivas, inovações muito significativas que geram um valor, uma percepção atual do valor futuro muito alta. E aí você consegue investidor muito fácil. Na minha opinião, é o jeito mais fácil de quem tem dinheiro perder. Não tem nem o que falar. Entendeu? Eu já vi acontecer um monte de vezes. Sendo mais conservador, para quem tem um produto inovador, eu aconselharia você tentar incluir isso no mix de produto mais tradicional e fazer com que a empresa cresça junto com o produto, ou o produto cresça junto com a empresa e ele cada vez mais seja mais representativo no mix de faturamento da empresa. E aí você começa a gerar recurso para investir em novas inovações. E essas novas inovações você vai colocando no mix, que é mais ou menos a nossa história. Tá? A Veolink hoje tem uma história meio que construída em cima disso. Nós atuamos no mercado tradicional, mas temos hoje um apelo muito forte de produto próprio e de integração de produtos de terceiros feitos no topo da pirâmide do neto. Eu costumo chamar de pirâmide do neto, né? Que ele tem esse conceito muito arraigado nele, e tem razão. Quer dizer, nós navegamos hoje num pedacinho da pirâmide de capacitação que poucas empresas conseguem fazer. Então, é uma coisa que vai se retroalimentando, né? Então, assim, P&D para mim tem essa característica. É fundamental, mas tem que ser dosado dentro de uma companhia para não matar a companhia. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento.
Cláudio, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Eu tenho 2 livros que eu acho que são importantes, eles se complementam a um nível filosófico, assim, tá? O primeiro é o Sapiens, que foi um sucesso, é um livro do Yuval Harari, que é um judeu super descolado, com ideias sensacionais e tal. E mais técnico, do ponto de vista de questionar a economia, questionar o modelo capitalista que a gente vive hoje, onde as coisas são planejadas a longo prazo, etc. Um livro que se chama O Capital no Século XXI, é de um escritor francês, um economista, o nome dele é Thomas Piketty. E ele fala, basicamente, como o capital ele é distribuído desde 2, 3 séculos para cá, como ele vem sendo distribuído pela população no geral, e aponta para desafios futuros sobre exatamente esse tema e sobre geração de riqueza. Ele deixa muito claro que o modelo atual hoje capitalista, ele tem uma força muito grande em cima do capital acumulado. Então, quem tem o capital cada vez mais manda na economia, principalmente em tempos de crise. Então, esses 2 livros eu recomendo para quem quer começar a questionar isso e se preparar para um capitalismo aí do século XXI, do século XXII, enfim, preparar uma empresa que comecem a olhar para a economia com olhos, buscando um horizonte mais longevo, que é o que eu acho que sempre uma empresa tem que buscar. Momento Passo do Gigante. Cláudio, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Cláudio Gaspari. A decisão mais arriscada, assim, que mudou a minha vida mesmo, eu dei com 25 anos, 25 para 26 anos, quando eu decidi que eu iria vender o meu carro, andar a pé, para comprar um terreno em Ubatuba, junto com os meus pais, para construir um condomínio. Na época não era nem pousada, chamava-se chalés e tal, que é o que é até hoje. E aí eu encarei isso daí. Meu pai foi o responsável por estar nessa construção, na obra. Ele tinha, logo em seguida ele se aposentou e tal, e aí nós ficamos sócios nesse negócio. E esse negócio me ensinou muita coisa, porque eu trabalhava nele final de semana, e me ensinou que eu poderia ser um empreendedor mesmo sendo empregado, que não existe só empregado e empreendedor. Ele empreende, mas ele está alavancado em um cargo numa empresa, cargo, como eu digo, é qualquer, que na época não tinha cargo, na época era vendedor. Quer dizer, um trabalho que te remunere, que tenha um salário, quer dizer, você viva de segunda a sexta-feira, ali eventualmente final de semana e tal, mas se você conseguir também reservar um tempo para um negócio que não compita com aquele, porque você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que ser ético, ele não pode concorrer com o negócio principal, isso é a primeira coisa, porque eu também vejo muita gente fazendo isso e a maioria quebra a cara de uma maneira ou de outra, então isso mostra que ser ético é fundamental. Vai fazer alguma outra coisa que você não tenha que se dedicar, não atrapalhe o teu trabalho, como aconteceu no meu caso, a pousada era só final de semana, tinha um funcionário que cuidava. E, ao mesmo tempo, foi me gerando condições de investir em novas e tal. Então, hoje, aos 55 anos, e com um plano aí de trabalhar até 60, então eu ainda tenho mais 5 anos para poder investir em outros negócios nesse mesmo segmento ou em outro que também não tomem o meu tempo, para quando eu deixar de trabalhar nesse ramo, eu ter um plano para que meu padrão de vida se mantenha e eu consiga, inclusive, continuar tocando um negócio meu próprio, mas em vez de ter começado ele quando eu era novo, eu comecei agora depois de velho. Então, eu acho que isso foi a grande decisão positiva da minha vida. Tá? O resto veio disso, quer dizer, eu sempre tive a certeza de que eu tinha uma fonte de renda alternativa desde muito cedo. A primeira pousada ficou pronta, eu tinha uns 30 anos,
E eu não dependia só do meu emprego, eu podia arriscar um pouco mais, mudar de empresa, apesar de acabou não acontecendo. Mas eu tinha essa tranquilidade, isso fez muita diferença para mim na hora de tomar algumas decisões, até mesmo a decisão de ter vindo trabalhar na Veolink, na época Veotex, que era 1% do tamanho da empresa que eu trabalhava antes. Isso é muito legal. Quando você tem clareza de propósito, sabe o que você quer, sabe o que você quer abdicar, as coisas ficam mais simples, né? Eu não preciso ser milionário, eu quero ser feliz. Pois é isso daí. Momento mergulhando de cabeça. Cláudio, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer com todas as nossas energias, que a gente vai fazer de verdade. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Cláudio mergulha de cabeça? Cara, eu vou ser muito sincero, eu já fiz quase tudo que eu gostaria de fazer na minha vida pessoal. Agora, o maior projeto da minha vida é criar meus filhos. Isso, eu nasci para fazer isso. Então, por mais que a Veolink seja hoje a coisa que eu mais me dedico, eu ainda acordo de manhã e vou dormir todos os dias pensando em como eu poderia ser um pai melhor. Isso sem dúvida é o meu grande mergulho de cabeça e da vida inteira. Assim. Claudião, e quem quiser conhecer as tuas pousadas, deixa aí uma indicação. Eu pedi para fazer um merchan. Ô, Clebão, obrigado, cara. Nós temos aí as redes sociais, uma delas se chama Vila da Lagoa, no Ubatuba, a outra se chama Vila da Praia e a terceira se chama Világio de Gaspari. Tem no Facebook, o pessoal entra lá, olha as fotos e tal, legal. Uma coisa bastante simples, nada muito sofisticado não, mas são todos feitos com muito carinho, então a gente está aí à disposição de quem quiser vir conhecer Ubatuba. Quem não conhece, não sabe o que está perdendo, isso é o lugar mais bonito do mundo. Cláudio, quem quiser entrar em contato com a Veolink, faz como? Nosso site, né? É veolink.com.br. E estamos em todas as redes sociais, todos os canais aí, só lá jogar um Veolink lá que você vai chegar na gente. Cláudio, super obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. E para você ouvinte, eu te convido a estar conosco semanalmente aqui no Fala, galera!